Até que enfim, até que enfim. Gente, olha, eu estava agora há pouco transmitindo a live da Polícia Federal e caiu a conexão, caiu tudo aqui, foi um drama para eu voltar. Enfim, vou voltar, eu estava falando sobre a Polícia Federal, eu vou fazer o seguinte, vou falar sobre o inverso. Eu comecei a falar sobre o concurso, por que ele era uma oportunidade, por que eu vejo como uma oportunidade, então eu vou começar falando da discursiva, né, porque o pessoal estava assistindo nessa parte, eu libero o pessoal para almoçar, e falo sobre o concurso no final, faço sua inversão, tá? Porque aquela outra eu vou jogar fora, aquela outra live. ANFAM, prova discursiva da Polícia Federal. O que aconteceu naquele concurso e por que é tão importante entender aquela discursiva, mesmo que você não vá fazer o concurso da Polícia Federal, mas você vai fazer concursos do SEBRASP em que há redação, tá bom? Você tem discursivas de conhecimentos atuais. Primeira questão, que eu sempre gosto de dizer o seguinte, qual tipo, né, de redação que eu vou encontrar nas provas do SEBRASP? Primeiro, são temas bem atuais mesmo. Além de os temas serem bem atuais, né, a banca trabalha com o chamado senso comum da discursiva. O que é o senso comum? Quando você trabalha com os argumentos mais simples que você puder, os argumentos mais óbvios, na verdade, que você tiver. Aí você fala assim, mas por que é tão difícil passar na prova de redação? Porque não é só você entender daquele assunto, não é só você jogar o assunto no papel, você precisa entender de articulação de texto, entender princípios de coesão, entender um pouco de progressão temática, né? Isso é muito importante, para que você construa uma redação capaz de, vamos dizer assim, de ser competitiva, de colocar numa posição um pouco mais confortável no concurso. Por que eu falo isso? Por exemplo, né, eu sempre digo, o que mais, quando a gente fala de SEBRASP, o que mais acontece são os modelos, né? Nós temos aí os chamados modelos textuais. Os colegas, às vezes, não é todo mundo, né? Mas alguns colegas fazem isso. Eles pegam modelos, falam, olha, o CESP é fácil de você fazer uma redação para o CESP. Até quem não é professor de redação costuma dar aula de redação para o SEBRASP. E o cara fala, olha, aqui você vai copiar o item temático. Realmente, precisão precisa? Precisa. Você tem que realmente retomar o item temático para você trabalhar a sua discursiva. Precisa trabalhar com objetividade? Precisa. Então, eles vão falar, olha, você vai pegar o item 1, vai escrever sobre ele. Pega o item 2, escreve sobre ele. Item 3, escreve sobre ele. Tudo, transformando isso tudo num texto. Esse é o modelão que todo mundo gosta de usar. Ocorre que quando cai um tema assim, e aí é que as pessoas têm que raciocinar o que elas estão fazendo, a nota sobe muito. A média da discursiva sobe de uma forma tão alta que o seu modelo, mesmo você tirando nota boa, não alcança aprovação. O melhor exemplo que a gente teve foi o que aconteceu na prova da Polícia Rodoviária. O que aconteceu na prova da Polícia Rodoviária? A banca pediu um assunto bem fácil, que era combate às infrações de trânsito, então qualquer pessoa sabia falar sobre aquilo, e pediu bem dentro do padrãozinho dela, 3 itens, todos os itens no plural, de modo que você tinha que citar 2 ou 3 ações da PRF para combater as infrações de trânsito, 2 ou 3 ações da sociedade para combater as infrações de trânsito, 2 ou 3 ações individuais para combater infrações de trânsito. Então, quem fez este modelão conseguiu nota boa? Conseguiu, mas o corte foi 17 em 20. O que resolveu? Vocês estão entendendo? Então, eu gosto muito de trabalhar com números e sempre chamo a atenção de vocês. Gente, pesquisem, prestem atenção aos números, para vocês não serem enganados. É muito ruim você ficar feliz durante o processo de preparação. Ele não tem que te trazer felicidade, né? Ele não tem que ser confortável, ele tem que ser apaixonante e difícil. Você tem que ver alguma dificuldade naquilo, não é? Então, você tem que entender, não é tão simples assim, não é difícil, não é mesmo difícil, mas não é tão simples assim. Eu preciso de conhecimento, eu não posso ir para a área confortável, porque no conforto está o bolo, está a turba que concorre para o concurso público. Eu não posso estar dentro dessa turba. Não faz sentido para mim me situar dentro dessa turba, tá? Então, você tem que sair deste bolo. Você tem que observar as informações que você tem, que são um pouco mais seguras para que você entenda o processo de escrita. Por quê? Então, olha só, eu chamei atenção. É bom você ter um modelinho? Tá, é bom, para você ter um padrão para você começar. Um padrão, diga-se de passagem, para você começar. Mas a gente sabe muito bem quem foi aprovado naquela prova da PRF, eu estou falando da PRF dentro da Polícia Federal, para vocês entenderem o processo. A gente sabe muito bem quem foi aprovado na prova da PRF foi o pessoal que, aprovado com conforto, tá?
que saiu, não estudou com conforto, mas conseguiu fazer uma prova confortável, saiu do modelo e conseguia fazer articulações no seu texto. Além de seguir os elementos de base, que nós chamamos de estrutura básica, o que é estrutura básica no Sebrasp? Tem que anotar. Precisão, organização, fundamentação e objetividade. Isso é chamado de estrutura básica. Para onde você for, todo mundo fala sobre isso. Isso é importante? Não pode, não tem como você começar uma discursiva do Sebrasp sem passar pela estrutura básica. Depois você precisa ir para a estrutura avançada, aquela que te tira do conforto. Por quê? Porque você quer passar no concurso. É muito diferente, tá? A mentalidade tem que ser diferente. Aí você vai para a estrutura avançada. O que é a estrutura avançada? Se eu notar que a prova discursiva está muito fácil, eu não posso pegar a estrutura básica e praticar. Eu tenho que pegar o meu conhecimento de estrutura avançada e praticar. Por quê? Porque eu tenho que me descolar daquele pessoal que vai fazer aquela discursiva daquele modelo. Eu tenho que entender que o modelo não vai funcionar para todo mundo. E que ele vai funcionar para deixar o pessoal na rabeira da aprovação. E que não é uma posição confortável. Por quê? Porque o Sebrasp cede muito a recursos. Quantas pessoas, eu sempre falo isso debaixo do meu vídeo, sempre vem alguém e comenta, né? Fala, olha, é verdade, eu não me esqueço disso. Né? Uma vez eu falei isso, alguns alunos vieram muito lamentosos e choraram realmente essa condição. Então, um aluno veio aqui debaixo do vídeo, por exemplo, falou, um aluno até falou, olha, eu estava aprovada, eu comuniquei para todo mundo da minha família que eu tinha ido bem e tal, e de repente, no resultado final, me jogaram para fora do concurso. Por quê? Porque o SESP cedeu a recurso, tá? Então, a gente não pode. A gente tem que observar. Eu notei que a prova discursiva está fácil, o que eu vou fazer? O que eu notar que está fácil? É eu reconhecer o modelão. Então, eu tenho que reconhecer o que é o modelão do Sebrasp. Quando o Sebrasp pede 3 itens, e coloca os 3 itens no plural. Quando ele fizer isso, você tem que pensar, meu Deus, o corte vai ser alto. Eu vou ter que me descolar desse pessoal e escrever de uma forma mais avançada. E como é que a gente escreve de forma avançada? Vou explicar aqui por alto, né? Não é tão simples assim, aqui tem que ter custo, tem que mostrar material, etc. Vamos lá, como é que eu escrevo de forma avançada? Por exemplo, eu retomo o item temático, que é o que todo mundo vai fazer. Então, vou citar o caso da PRF, mas falando para o pessoal aqui da Polícia Federal. Ações da PRF para o combate às infrações de trânsito. Então, você pega, né? As ações da PRF para o combate às infrações de trânsito, o pessoal do modelão vai falar, são as seguintes, 2 pontos, e já vai citar, tudo bem? Você não. As ações da PRF para o combate às infrações de trânsito estão previstas na Constituição Federal, ponto. Ponto. Você falou, aí a primeira coisa que você fez o quê? Você situou no zero, na estaca zero. Por quê? Você vai entender de hiperonímia e hiponímia, que são recursos coesivos e recursos de coerência, que vão indicar a progressão do texto. E se você for ao edital do SESP, lá na parte de discursivas, você vai notar que a banca está falando de hiponímia. Perdão, ela não fala essa palavra, ela fala que a correção terá ênfase em coerência e coesão. Está lá no edital. A correção terá ênfase em coerência e coesão. Então, quando a banca diz que vai enfatizar, ela vai separar o joio do trigo. Aí você primeiro coloca a Constituição aqui. Daqui a pouco você cria um período falando da instituição, é o desdobramento. Eu saio da norma zero e vou ou para a instituição, que é a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal, enfim, né? Ou se não, você sai da norma geral, que é a Constituição, você pode ir para uma infraconstitucional, né? Meio que replicando o que você já falou aqui. Por que você faz esses movimentos que são aparentemente repetições? Para a banca entender que você entende de coesão. Então, quando você faz esse movimento, aí sim, aí daqui a pouco você pode citar as ações, entendeu? A banca começa a ver que você tem uma estrutura textual mais informativa, que é o campo da dissertação. Talvez as pessoas não tenham te explicado. O que é dissertar? Dissertar é informar. Então, quanto mais informação o meu texto tem, na hora do empate, o examinador começa a me diferenciar da turba concurseira. Eu passo a fazer parte da turma da aprovação, aquela turminha, o grupinho da aprovação que é bem seletivo, tá certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Outra questão, né? Cuidado, esses modelos, né? Eu ainda volto a dizer,
além de você, quando cai o modelão tema fácil, que você tem que usar as suas articulações para você se distanciar do povo, e são vários usos, tá, gente? Aqui eu citei um uso, que é você, por exemplo, citar a Constituição e você progredir. É claro que você tem que saber um pouco mais, porque não vai dar para você fazer isso toda hora, senão vira repetição, você cai no mesmo modelo, não é? Você tem que usar vários artifícios, e a gente estuda esses artifícios ali no curso, lá no Turma de Redação, que agora a gente está indo para um outro portal, chama Turma de Redação com Cursos, porque a gente também vai corrigir manuscrita, né? Vocês insistem e a gente faz. É uma besteira, tá? Que não adianta a minha opinião, não é a opinião do examinador. Basicamente essa. Mas vamos voltar. Além deste modelão, né, existem outras formas de elaboração que o Sebrasp pode apresentar e pode surpreender. Que formas de elaboração? Conforme eu estava dizendo antes da minha live cair, por exemplo, que caiu para o escrivão, né? Caiu para o escrivão uma proposta dissertativa de caráter argumentativo, o que o CESP vem trazendo aos poucos para a redação. Caiu na prova da EMAP, caiu na prova do STJ, né? E caiu na prova do escrivão. Estou pegando as provas que eu lembro, tá? Na prova do escrivão, a banca trouxe os 3 itens, bonitinho, né? Por que a nota do escrivão foi lá para baixo? Porque o pessoal acostumado com... tanto a nota do escrivão, gente, foi nota de corte. Foi assim, ó, né, 48, parece que a menor nota foi 49, se eu não estou enganada, foi isso. Então, depois o pessoal me corrige aqui se eu estiver enganada. Mas, por que caiu? Porque na redação, a banca pediu opinião sobre um assunto. Ela trouxe os 3 itens e ela pediu uma opinião para você, uma opinião fundamentada e clara. Então, em que parte eu vou... Aí, por exemplo, eu lembro que muitos colegas falaram assim, olha, agora a banca mudou, ela quer introdução e quer conclusão. Mentira, não é bem assim, tá? Cuidado com essas coisas prontas, essas coisas que você pega e não reflete sobre elas e aceita passivamente. Vocês podem ver que tudo que eu falo, eu dou um exemplo no concurso, eu vou ao edital, eu falo de resultado de prova. Então, você precisa das comprovações. Concurso é uma coisa muito objetiva. Você precisa das comprovações. A única coisa que tem de subjetiva no concurso é a análise da letra. É subjetivo. Eu posso falar que a sua letra é clara, o examinador vai lá e diz que não. Então, é a maior besteira. A minha opinião não casa sempre com a dele, e nem a opinião do professor de Brasília, nem do professor do sul do Brasil, nem do norte, nordeste. Não tem jeito, tá? Inclusive, eles têm mania de tirar nota, quando eles notam que as estruturas são muito parecidas, aí eles começam a procurar razão para poder desempatar a galera, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ser um pouco diferenciado. E aí, quando a banca te pede essa coisa da opinião, o que você pode fazer? É muito comum você usar 2 casamentos. O que eu digo? Não dê opinião no primeiro parágrafo. Não dê. Por que não deve dar? Não é que é proibido, é porque vai ser mais difícil. Além de você ter 3 itens temáticos para você analisar, ao opinar, como você opina de cara? É estranho você opinar de cara sem ter feito análise nenhuma, tá? Então você vai ter... Quando você opina no primeiro parágrafo, aumenta o seu compromisso com a coerência. É muito ruim opinar de cara. Porque quando você dá a opinião de cara, numa prova do Sebrasp, tá, gente? Cuidado, tá bom? Se você for fazer prova da FCC, eu falo opine de cara. Certo? É outra história. Vai fazer prova da FGV, é outra orientação. Opine de cara, tá? Agora, Sebrasp, não, pelo amor de Deus. Se a banca te pedir opinião sobre alguma coisa, ela não fala a palavra opinião, ela fala a palavra posicionamento. Se ela te pedir posicionamento sobre alguma coisa, eu não colocaria na introdução. Nem sendo Júlia Andrade, professora de discursivos, não colocaria. Por quê? Porque aumenta o compromisso com a coerência. O que é coerência? Você deu uma opinião, você vai ter que fundamentar a sua opinião. E tem que tomar cuidado, porque o CESP, bem ou mal, e aí é que está o grande segredo, o CESP encaminha a opinião para um lado só. E muita gente não sabe disso, né? O CESP tem mania de conduzir a opinião para um lado só. Por exemplo, vou citar o caso do escrivão, vocês vão entender direitinho. O que era a prova do escrivão? Em geral, a prova do escrivão pedia para você tratar da questão, né, da redução da maioridade penal, ou seja, de jovens e adolescentes que cometem crime e que vão receber uma punição mais séria após os 18 anos. Então, é como se você quisesse a redução da maioridade penal para que eles possam ser punidos, vamos dizer assim, como um bandido comum antes dos 18.
Então, seria aquela ideia, tá? Um criminoso, para bandido não gosta desses termos. Então, como uma pessoa que cometeu uma infração, cometeu alguma coisa assim, né, antes dos 18. Então, o que o CESP fez? Olha só por que é complicado você opinar no início. O CESP falou assim, item 1, ele falou, o papel do Estado na proteção da criança e do adolescente. Depois pediu aumento / redução da violência, né, cometida por adolescentes tratados como adultos, uma coisa assim. E, por fim, pediu alguma coisa também relacionada a essa questão da proteção, tá? De sugestões para... Eu não lembro, deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular alguma coisa, só para lembrar direitinho a palavra que os caras usaram, mas é basicamente isso relacionada à questão de você citar, né, formas de evitar violência. Eu vou citar isso. Citar formas de evitar violência cometida por menores. Preste atenção. Suponhamos que você optou pela redução da maioridade penal. Suponhamos que você optou por este caminho. Como é que ficaria a sua análise quando você falaria do Estado enquanto o protetor da criança e do adolescente? E como é que ficaria o final quando você fala de sugestões para evitar, né, que essa criança e adolescente cometam crimes? Se você já disse que tem que reduzir a maioridade penal, lá em cima. Você já reparou que não vai colar? O seu posicionamento não vai colar com o caminho que a banca escolheu? Tá vendo o problema de você opinar no início? O CESP sempre arma essa armadilha para você, tá? Então tome cuidado. O CESP caminha muito na direção da defesa dos direitos humanos, quer você goste ou não. De outro alguém comentou debaixo do meu vídeo assim, porque, né, isso é uma questão... Isso não é uma questão, não. Você vai fazer concurso para a República. E na República do Brasil nós temos alguns valores. Está lá na Constituição, tá bom? Senão você não pode ser servidor, não. Você tem que ser outra coisa, tá bom? No serviço público tem que zelar pelos direitos humanos. Então você pode sofrer consequências. Isso é uma questão natural, né? Se for policial e você cometer alguma ilegalidade, só porque você não gosta de determinado grupo, você corre de ter uma punição séria e até perder o seu cargo, tá? Então não vá nessa linha, né? Reflita. O direito humano é bom para você, é bom para todo mundo. Então vamos lá. Mas falando de banca, que não tem nada a ver com isso. Tem sim. Vamos lá. A banca, ela tem todo um caminho pró-direitos humanos. Então, antes de você opinar, observe todos os itens temáticos. Ela falou, na prova da Polícia Federal do agente, por exemplo, né, sugestões para a preservação da democracia, como o último item da prova do policial federal. Então, você tem que entender essas questões, e inclusive tem que gostar dessas questões para você escrever sem peso, escrever com vontade sobre isso, né? Então, quer dizer, a banca foi nesse sentido de pedir. Onde é que então eu dou minha opinião, Júnia? Onde é que você sugere quando a banca me pedir uma opinião? Que ponto da redação? Você pode dar opinião após um dos itens temáticos que coincidem com a análise da sua opinião, naturalmente, né? E você pode dar opinião ao final, tá bom? Pode sim, porque quando você for para o final, você já terá reparado tudo que você escreveu. E aí vai ficar mais fácil você usar a sua opinião como elemento de fechamento. Perceba que o Sebrasp tem todo um encaminhamento muito diferente de outras bancas nesse sentido. Porque se eu estivesse dando aula para a Fundação Carlos Chagas, para a VUNESP, para a FGV, eu teria que falar, dê sua opinião no início, que lá é em aberto. No Sebrasp não é em aberto, a redação é fechada, né, por comandos aí expositivos, então, quando você vai opinar, o CESP exige primeiro toda uma exposição antes de você lançar mão da sua opinião. Então, você opina de forma conclusiva. Agora, é só dar lá a minha frasezinha, se eu gostei, não gostei, se eu concordo, não concordo? Não. Você tem que fundamentar. E quando você for fundamentar, é interessante você analisar o que você fez, não é? E a opinião de fundamentação do Sebrasp é uma opinião ratificadora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai confirmar seu ponto de vista com base nas análises que você fez. Tá bom? Você vai ali dar a sua opinião e vai confirmar as análises que você fez. Vocabulário, para modificar, né? Não pode ser mera cópia. Você tem que ter um pouquinho de variação de vocabulário, tá bom? E aquele outro modelo, profa? Aquele modelo que a banca não estrutura por itens temáticos. Como é que eu trabalho ali? Ali sim, você precisa criar uma introdução,
desenvolver aquele modelo em itens e criar uma conclusão. Mas é sempre? Não, porque depende do tamanho da demanda. Se a banca, por exemplo, sabe aquele modelo do papilo que ela não colocou por itens, ela só falou assim: disserte sobre a imigração no Brasil, não é? Discutindo estratégias para o combate à violência, não é? Em relação aos imigrantes na condição de agentes, ou seja, de cometedores da violência ou de vítimas. Tá? Então, era isso que a banca queria. A demanda foi pequena neste caso, porque você só tinha que falar sobre a questão da imigração no Brasil, poderia ser um elemento introdutório, falar sobre estratégias de combate à violência que é cometida pelos imigrantes, por exemplo, em Roraima, né, em função da imigração muito pesada, que vem da Venezuela principalmente, você tem os imigrantes, né, em condições mesmo de dificuldade, as pessoas acabam cometendo roubos, né, você já tem casos de estupro, então é todo um problema ligado à própria pobreza e miséria, não é? Então, aí você tem que estudar estratégias para você combater a violência na condição de agente e depois estratégias para combater a violência na condição de vítimas. Porém, esse tipo de discursiva vai exigir, se você criou uma introdução, vai exigir que você crie uma conclusão. Uma coisa depende da outra, tá, gente? Eu não posso criar uma introdução. Veja só, a conclusão nem sempre depende da introdução, mas a introdução precisa de fechamento. Criou a introdução, você tem que ter compromisso de fechar a sua discursiva, isso é importante, tá? Deixa eu ver aqui. A dissertação de escrivão começava com: em seu texto, posiciona de forma clara e fundamental a respeito da redução da moralidade penal. E discuta os seguintes aspectos. É exatamente isso. Só que este posicionamento que a banca colocou lá em cima no caput, você tem que colocar ao final. Ou ao final, ou quando você termina a análise de um dos itens temáticos. Por quê? A análise de um dos itens temáticos já pode ter a própria fundamentação que você precisa para você concluir, tá? Então, no turma de redação, eu tive alunos que passaram fundamentando, se posicionando ao final da redação, e alunos que passaram se posicionando após um dos itens temáticos, tá bom? Isso aconteceu, mas aí eu falo, no meu curso eu previ que isso ia acontecer? Não, é porque os alunos já tinham uma condição muito boa de escrita, então eles raciocinam a redação. Isso é muito importante. Você olhar para a redação e falar, não, já sei o que eu vou fazer. Tá bom? A zona de conforto, gente, é a prova, não o treinamento. O treinamento, ele precisa trazer desconforto. Você precisa de errar, você precisa observar o que você precisa mudar no percurso, tá? Ali não pode ser nada confortável. Você não deve comprar fórmulas, em hipótese alguma, tá bom? Então, assim, eu falo, né? Às vezes alguém me... mas eu trabalho com uma fórmula. Cara, se vem falar comigo, eu fico muito brava com um colega. Eu trabalho com uma fórmula que é essencial. Falar aqui não, nem meus corretores eu não gosto. Às vezes vem, Júnior, olha essa fórmula. Eu falo, pelo amor de Deus, você é corretor do turma, não me faça isso. E não quero isso. Então vocês têm que ter essa postura, né? Não existe panaceia no concurso público. Não tem remédio. Concurso público é investimento, é estudo, tá bom? Então, gente, estava falando sobre essa prova da Polícia Federal nesse sentido. O que eu falei no início do outro vídeo, né, agora voltando ao início do outro vídeo, sobre por que o concurso da Polícia Federal é uma oportunidade. Primeiro, ele está autorizado. Segundo, ele já tem todo um calendário, né? O edital sai, deixa eu ver, o edital sai em outubro, já está mais ou menos agendado, vai sair dia 5 de outubro, as provas serão aplicadas em março. Dá para você fazer 2 exercícios. Dá para você fazer um concurso para agente e para escrivão, se você quiser. Mas eu não gosto da Polícia Federal, eu gosto da PRF. Não tem problema, faça a prova. O teu problema é não fazer prova, tá certo? Mas é que eu não tenho dinheiro sobrando. Vamos conversar, né, mais intimamente. Olha só, você come carne todos os dias, não come? Por que você não adota uma postura vegetariana durante a semana e deixa a carne para o final de semana? Porque, afinal de contas, você vai investir em concurso público e, se você passar, você poderá escolher uma churrascaria para você depois de viver sua vida, né? Existem coisas que nós trocamos e a gente tem que trocar as coisas que constroem, tá certo? Você faça trocas que constroem. Para que você vai comprar roupa agora, sapato agora, se você não tem onde ir em plena pandemia? Né? Lembra o dinheiro do barzinho que você gastava no final de semana? Você não está gastando mais. Então você pode investir em estudo. Então tudo você tem que entender. Se você, é o que eu falo, existe dinheiro que você joga fora, existe tempo que você joga fora. Aqui mesmo no YouTube, quando você procura
professores são muito sérios, né? Você vai, você assiste, você nota o cara dando aula, é muito interessante. Nota o cara dando aula ou conversando com você sobre o concurso de uma forma interessante. Por exemplo, se você ficar observando o vídeo de todo mundo que já passou, tem muito disso também. Ah, minha carreira policial. Aí colocam lá 20 policiais. Para que você vai olhar a grama do outro se você tem que aguar a sua? Então não pode ficar olhando isso toda hora. Tem que ver uma vez para você entender, né? E depois é aula, aula, aula. Anotar. Ah, eu gosto, eu vou assistir uma aula discursiva. Já encontrou seu professor? Já. Então vai assistir com ele. Já encontrou teu professor de português? Vai assistir com ele. Tá certo? Já encontrou teu professor de raciocínio lógico? Se você quiser, vai assistir com ele. Outra, gente, conforme eu já disse, aprendam a fazer escolhas. Peguem o edital. Existe o preliminar do edital, existe o pós-edital. Por que tem gente que estuda 2 anos e passa, gente que estuda 8 anos e passa, gente que estuda 3 meses e passa? Porque quem estuda 3 meses tem que usar a lei do desapego. Já reparou isso? O que é a lei do desapego? Isso eu não vou estudar, não vai dar tempo. Isso eu não vou estudar, não vai dar tempo. E cai pouco. Ah, mas eu corro risco de repente aumentar. Não, não vou estudar, não vai dar tempo. Cai pouco. Aprenda a praticar a lei do desapego. Sabe como é que a gente pratica a lei do desapego? Fazendo inscrição em concurso, que não é o concurso dos nossos sonhos. Aí a gente vai lá e pratica a lei do desapego. Tem concurso que não dá para fazer isso. Pega um tribunal, por exemplo, tem que estudar tudo. Tudo, 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 tudo. Porque a nota é lá em cima. A Polícia Federal teve corte, corte 68 para a gente em 120, 49 para o escrivão em 120, ou seja, nota da base da reprovação, ou seja, se você não foi reprovado, você passou. Então, é o concurso de desapego. Você pode fazer esse exercício com a Polícia Federal, por exemplo. Ah, mas eu não quero ser policial federal. Mas você precisa de uma aprovação, criatura. Se você sentiu que você passou na Polícia Federal, por que vem os professores aqui e falam assim, olha, passei em 12 concursos? Por quê? Porque eles começam a fazer isso, eles vão se inscrever em concursos em que eles não vão ficar, em instituições em que eles não vão trabalhar, mas eles precisam desses números, simplesmente para mostrar, olha, eu passei em 12 concursos. Né? E a gente passou, mas não foi classificado. Você ainda tem que pensar nisso, tá? Porque passar, todo mundo passa. Se você contar a quantidade de concurso que você fez, você já passou em vários. O que é passar? Passar e não ser reprovado, tá bom? Passar e não ser reprovado. Então, você pode, por exemplo, usar vários números para isso. Passar e não ser reprovado. Tá? Agora, em qual você se classificou para as vagas, tá bom? Quando o cara escreve, fui aprovado em 12 concursos e passei dentro das vagas nesse. E aí é fácil. Então, você tem que aprender a lidar com essas coisas, essas informações que vêm. Tá? Então, eu tô falando assim, quando eu cito esse tipo de coisa, é porque muitas vezes vocês se apegam a isso e não estudam. Tá? Por exemplo, igual eu falei, tem que ter a lei do desapego para você abandonar a disciplina. Até porque quando sai o edital, você vai precisar se ajeitar. Você tem que pegar números que é para você escolher concurso. Se o seu negócio é só ser servidor público, você não tem preferência, aprenda a escolher concurso, não é? Mas tem contabilidade. Gente, hoje contabilidade é uma coisa tão teórica que quase não tem conta. Tu já parou para pensar isso? Já viu como estão as questões de contabilidade em prova discursiva? Ah, tem contabilidade de custo, uma teoria atrás da outra. É raro, às vezes tem um item só que é cálculo, um outro item que é cálculo. Pelo amor de Deus. Então você tem que ficar um pouco mais atento a essas questões, tá? Monique perguntou. Ah, sim, Monique, ótima sua pergunta. Então vamos lá. Como eu estou falando de números, é o seguinte. Como eu falei na live anterior sobre os tais editais verticalizados. Gente, prestem atenção. Quando vocês forem trabalhar com edital verticalizado, eu sei que é muito bom quando o professor pega aquele edital, ele destrincha para mim, ele começa a explicar. Mas você já experimentou ler o edital? Sabe por quê? Quando uma pessoa fala sobre um texto, ela cria outro texto. Quando uma pessoa escreve sobre um texto, ela cria outro texto, certo? Tudo bem? Silvano, você pode pegar o início do meu vídeo, depois eu vou deixar aqui para você pegar sobre esse posicionamento, tá? Só para não ter que explicar tudo novamente, tá bom? Porque meu período já está encerrando aqui. Então, quando a pessoa fala, preste atenção, a pessoa fala sobre o edital, ela cria outro texto. O problema de se criar outro texto é que você pode não parafrasear, mas criar uma informação que não está lá. Por exemplo, prova da Polícia Federal. Um dos editais verticalizados que eu peguei, acho que uns 3.
editais. Tinha edital certinho, né, falando exatamente, outros com uma... Não é que a informação estava distorcida, é que dependendo de como o aluno lesse, o aluno iria estudar de uma forma pouco eficiente. Então, por exemplo, um falou assim, pegou as disciplinas, fez um percentual de disciplinas, né, que apareceram na prova da polícia, por exemplo, na prova anterior, né, por exemplo. Então, vinha lá, português, 25%. Contabilidade e informática, vamos supor, tá? 50%. Acho que na última prova da Polícia Federal foi isso. Eu estou misturando um pouquinho algumas informações, mas vocês vão entender o raciocínio. Vamos dizer, aí português perdão, contabilidade e informática, 50%. Então, essas disciplinas são, assim, para ontem, né? Cara, esse aqui eu não posso deixar de estudar. Vinha direitos, um monte de direito. Direito administrativo constitucional, legislação, direito penal, processual penal, né? 5 direitos pelo menos, suponhamos. Faziam parte de 12,5%, tá, dos conteúdos. Raciocínio lógico e estatística, 12,5%. Eu estou fazendo concurso público e já sei que, tradicionalmente, a nota de corte desta área fica em torno entre 60% a 70%. Olha que isso serve até para o pessoal do Senado. Então, mas dependendo da área, porque algumas áreas teve corte de 75%. Então, eu já sei que teve este corte. Este corte é alto? Não, este corte é baixo. Ele é baixo, tá? É muito baixo. Para a realidade dos concursos, ele é baixo. É um corte acadêmico. Nas universidades, você tem que tirar 70% para você passar. Então, é basicamente estudar e usar a cabeça. Então, o que você faz? Peraí, 12% tem 5 direitos? Eu vou às provas anteriores, provas ou da minha mesma área ou de áreas similares, né? Quem vai para o Senado, por exemplo, olhe provas da área fiscal e da área de controle. Quem vai para a Polícia Federal, olhe provas da área da Polícia Federal e da PRF e da Polícia Civil, feitas pelo Sebrasp. Aí você fala, direito administrativo cobraram 3 itens. Não. Direito administrativo é enorme. Enorme. Sinto muito, lei do desapego, não vou me dedicar. Agora não. Eu posso até assistir a aula, né? Posso até notar aquilo que tem coisa que tem professor que vira e fala assim, gente, isso aqui cai. Aí eu guardo só aquilo que cai mesmo, certo? Só vou guardar aquilo que cai. O cara que passa com 3 meses em concurso é aquele cara aqui. Ele vai para aula, ele não tem tempo para estudar, ele fica assim, isso aqui cai, isso aqui cai. Então ele pega isso aqui. Ele não consegue dar um passo além. Ele pega e ele decora. Ele vai embora. Ele vai na rabeira, mas ele vai, certo? E aí isso se explica. É o desapego, porque ele não tem opção, ele tem que desapegar. Você que estuda há muito tempo, sabe por que você não se desapega? Porque você tem opção. Quando a gente tem tempo sobrando, o que a gente faz? A gente estuda. Não, a gente tem tempo sobrando, né? Quando a gente tem muito tempo de estudo, a gente estuda tudo. Por quê? Porque a gente tem tempo sobrando, a gente vem de uma longa carga de dedicação, a gente quer fechar tudo. Mas aprenda, aprenda. Se você já veio fechando tudo, então, sabe o que você faz? Sem sair o edital, desapegue. Mas e se eu... Né? Gente, eu dou aula há 20 anos, eu não ia falar isso aqui, eu vejo concurso praticamente todos os meses, agora que não estou vendo porque não está tendo concurso. Eu respiro concurso público, eu vejo provas de concurso público todos os meses na minha vida. Há 20 anos, metade, eu tenho 44 anos, praticamente metade da minha idade é concurso público. Então, quando a gente fala, você tem a banca, você tem um histórico, né? Aí você observa, quando que eu encaixo, muitas vezes me fizeram essa pergunta ontem, quando eu encaixo a discursiva na minha programação, quando sai o edital, eu falo, não, sabe por quê? A discursiva não é uma tradição? Não, então comece antes. Mas se mudar com o edital, depende do curso. Se você tem curso que vai flexibilizar, vai mudar tudo, ótimo, é o meu curso, por exemplo, tem aluna que aluno confirma, né? Por exemplo, eu fiz um curso, por exemplo, para o pessoal vou pegar agora um que vai mudar tudo, Senado, por exemplo, Senado vai mudar todo. Então eu comecei de um jeito, mudou a banca, eu vou mudar absolutamente tudo, tá? Se o concurso te dá essa garantia, você pode entrar. Esses cursinhos têm portais vitalícios, por exemplo, como o GRAM, né? Você tá ali, você sabe que os caras vão recompor o material, então tá de boa, né? Você pode fazer o quê? Pegue o tradicional e antecipe o tradicional, só para você não ficar depois encalacrado, né? Como que você vai fazer redação depois que saiu o edital? Aperta muito, porque aí você vai ter que fazer, né? Vai apertar pra caramba, tá? Então a gente pega aquelas disciplinas que são... quem me perguntou foi até uma aluna do TCU, se eu não estou enganada. Ela falou, eu pego discursiva agora? Eu falei, pega de uma vez. Ela falou,
Mas eu não estudei auditoria. Eu falei, amiga, discursiva vai ficar ali para você. É só para você. Ela serve como estudo dirigido. Aquilo que você não sabe, você viu, discursiva vai fazer com que você estude um pouco mais, só isso. Ou se não, eu vou pegar agora, mas vou pelo menos assistir a aula. Eu não quero fazer redação agora, eu vou pelo menos assistir a aula. Para eu entender onde é que eu vou encaixar, quando eu vou encaixar. Então, esse quando, eu sempre falo, aquilo que é tradição do concurso, você antecipa. Se você sabe que português vem, para que você vai pegar português depois do edital? Pelo amor de Deus, português pega antes. Informática, tem muitas questões, é tradição, então eu já pego antes. Mas veio TI, né? Veio programação na prova, não tem problema, você antecipou a informática básica toda, de modo que você só vai fazer a adequação encaixando TI. Você antecipou o português todo, o cara trouxe literatura. Que ótimo, vou só encaixar, porque a literatura tem muito a ver com a interpretação de texto, pelo menos eu tenho as bases da interpretação prontas, entendeu? Certinho? Queimar pontes seria o caminho para atingir os objetivos. Eu queria que você traduzisse essa metáfora para mim, esse queimar pontes, tá? Para eu poder entender o que você quer dizer, tá, Rodrigo? Então, gente, a gente tem que fazer isso. Existe aquele miolinho que eu preciso. Agora, o miolinho, cuidado para você não entender o miolinho errado. O miolinho depende de números. Se você falar assim, constitucional cai no concurso, todo concurso, praticamente, todo concurso cai. Mas será que cai com muito peso numa prova objetiva? Cai em muitas questões? Eu tenho que observar. Entendeu o que eu quero dizer? Você tem que observar se realmente cai. Raciocínio lógico cai sempre? Cai. Muitas vezes ele está na maior parte dos concursos. Mas será que cai? Cai em muitas questões? Porque se não cai em muitas questões, não faz parte da antecipação. De jeito nenhum. Junice, depois de uma mudança no edital. Cara, você já adiantou o grosso. Você já tem, a aprovação já está pronta. Você só precisa caprichar para se posicionar melhor. Entendeu o que eu quis dizer? Então, é assim que a gente organiza. E a agenda tem que ser organizada assim. Gente, se existe uma coisa que é uma verdade, é o diagrama de Pareto. Né? É uma verdade e é sempre assim. E você vai olhar isso onde quer que você vá com diferentes nomes. 20 corresponde a 80. Se você tem 20% da coisa pronta, você já tem 80% dessa coisa pronta. Se você separa 20% das disciplinas que você precisa para o teu concurso, você já tem 80% do concurso. Se você souber esses 20%, tá certo? Por que os professores de concurso costumam passar em concurso público muito rápido e passar de um para outro? Por quê? Porque eles sabem todas as disciplinas? Não, eles sabem bem a disciplina deles. Sabem bem a disciplina deles e mais uma. É sempre assim, é sempre bem e mais uma. As outras, eles tiram ali um mês para eles descascarem quando sai o edital. Então, eles se organizam, eles fazem conta o tempo inteiro, para ver que os caras são frenéticos com conta. E assim vão fazer. Então, voltando ao que você me perguntou até, o mínimo, por exemplo, eu falei dos editais verticalizados, né? O mínimo é por disciplina? Não, às vezes não. Às vezes o mínimo é por bloco. E o cara, quando fez o edital verticalizado, foi colocando os percentuais por disciplina. E o aluno entende que tem que fazer percentuais por disciplina. Cara, tem umas coisas, umas contas que eu não entendo. Eu não sou formada em matemática, embora tenha começado uma faculdade de matemática, né? Adoro matemática, mas eu fico doida quando a pessoa faz conta errada. Preste atenção. Por exemplo, um professor mapeou, um colega mapeou toda uma prova e foi dando os percentuais da prova, todos, tá? E daí ele resolveu, porque ele já tinha feito isso para a área fiscal, e na área fiscal, quando era feito pela ESAF, realmente você tinha um mínimo por disciplina. Esse mínimo por disciplina vinha no edital. Exatamente. Português tinha que fazer 8 em 20, e assim era. Inglês 4 em 10, uma coisa assim. Então, como o professor estava acostumado a fazer editais verticalizados para o cursinho, ele usou a mesma fórmula. Ele foi aplicar isso para outra área, para outra banca, que não trazia mínimo por disciplina. O mínimo era por bloco. Dentro do bloco 1, por exemplo, tinha 500 mil matérias. Tinha 5 direitos, português, raciocínio lógico e esse que eu falei, estatística, tá? Só que o português eram 25 itens. 25 itens. Direito eram 12 itens. Acho que, salvo engano, acho que as outras disciplinas, 4 itens. Então, peraí, o grosso está em português. Então, não era fazer um mínimo. O professor pegou o percentual de queda de aparecimento de cada disciplina e falou, ele fez uma matemática proporcional.
olha, se português são 25%, então você tem que acertar, por exemplo, sei lá, 18 questões. Então, na parte do direito, você tem que acertar, já que era 12,5, né? Você tem que acertar 9 questões. E não era isso, não era isso. Então, quando ele fez isso, ele fez essa distribuição, ele obrigou os alunos a estudar todas as disciplinas. Então, muita gente, o que tem de clique ali não era brincadeira, tá? E quando eu olhei, eu falei, oh, meu Deus, né? Que pena, que falta faz o aluno ser autodidata às vezes. Se o aluno soubesse que ele não depende de professor o tempo inteiro, ele não cairia numa porcaria dessa e não atrapalharia a vida dele, né? Aí eu não vou nem respeitar, porque porcaria mesmo. Quando você faz um cálculo errado, você induz as pessoas a entenderem errado. Então eu falo isso, deixo com, né, já sou a tia dos concursos mesmo há mais tempo, então eu falo com os meus colegas que são novatos principalmente. Na hora que vocês forem escrever, escrevam bem dentro do edital e evitem fazer cálculos induzindo os alunos a estudar muito além do que eles precisam. Porque senão o cara fica com uma carga enorme e não foca o que ele precisa para ser aprovado. Tá bom? Então, vocês têm que pegar os editais, antes de ficar lendo o edital verticalizado, vocês têm que ler o edital como ele está. E vocês sabem fazer conta, pelo amor de Deus, vocês sabem fazer conta. Está lá no edital do CESP, é por bloco, por bloco. Então, já que é por bloco, não são todas as disciplinas. Eu tenho que fazer o percentual pelo bloco. E aí eu tenho que focar a disciplina de maior valor no bloco. E aquela que eu sei que eu tenho... E um detalhe muito importante, escolham disciplinas que vocês têm mais repetição do CESP, por exemplo. Se o CESP, prova de português do CESP, todos os concursos praticamente, todos praticamente. Então, você tem muita repetição, de modo que se você pegar as provas anteriores, você vai bater 80%, porque tá tudo ali. O CESP é muito repetitivo, vai bater 80%. É o banco de provas do CESP é assim. Então, fica muito mais fácil. Agora, cai lá, física, né, na prova da PRF, por exemplo. Física. Tem 4 provas com física. E quantos itens caem? Caem 4 itens. Ah, não vou não. Não, mas não vou mesmo. Ah, o professor de física vai ficar desempregado? Ele vai pro Enem, tá bom? Aqui não vai dar para ele, não. Eu não vou. Não dá. Tem que ter a lei do desapego. Eu tenho que entender que eu não preciso abraçar o mundo. Cara, tu não pode ter um marido e 3 amantes. Não dá. Tu vai ter que escolher uma coisa só, certo? Também não dá para ter uma mulher e 3 amantes. Você não dá conta, ser humano. Não dá conta, tá bom? Vai uma coisa de cada vez que você vai dar conta. Então, quer dizer, você tem que entender que existe, você tem que fazer escolhas, na vida tem que fazer escolhas, né? Você não pode comprar tudo que quer. Então, você tem que comprar o necessário para você. E assim vai, com 20% se faz 80%. Só que você tem que ver o que é residual no concurso, o que é residente e o que é residual. Isto é residente, então eu vou pegar o que é residente e ainda assim vou olhar a incidência de aparecimento em prova. Porque se eu resolver olhar o que é residente, não olhar a incidência em prova, eu estou estudando quase tudo, tá? Então fica essa dica para vocês aí da Polícia Federal. Na Polícia teve o meu vídeo foi feito para a Polícia Federal, mas na verdade civil para todo mundo. O que eu quis dizer é que a Polícia Federal já está praticamente com tudo em andamento, o concurso já está certo, você vai ter a oportunidade de fazer 2 provas, né, de escrivão e de agente, se você quiser. E o nosso de corte foi baixíssima no último concurso. Isso quer dizer que você pode aí ser aprovado na Polícia Federal, mesmo que você não vá, vai fazer muito bem para o teu concurso futuro uma aprovação. Vai te encher de coragem e de verdade, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, tá? Se quiserem estudar conosco, turma de Redacão Concursos, agora coloque concursos, né, .com.br, porque né, essa plataforma é mais moderna. Nós ainda temos o Turma de Redação nessa plataforma antiga, mas é porque nós estamos modernizando, a gente não podia fazer a obra com o professor com os alunos dentro de casa, né? Não tinha como, senão atrapalharia o estudo dos alunos. Até tentamos, mas não deu certo. Então, nós estamos montando essa plataforma mais moderna, Turma de Redação concursos.com.br, e é a mesma coisa, se tu comprar no Turma de Redação, nós vamos transferir você depois para lá, tá? Tá certo? E temos também outra plataforma, mas aí eu vou te explicar essa plataforma. É uma plataforma que eu trabalho com outros professores, né? Aí eu incorporei a discursiva com outros professores, que é o primeiraturma.com.br. No Primeira Turma, por exemplo, vou dar uma aula para o Senado, aí eu tenho eu mais um professor da área, tá bom?
tá certo? Se eu vou dar uma aula para a polícia, eu tenho eu, o professor Alex Mendes, que trabalha comigo, a parte de atualidades, tá? Então, vocês podem escolher. Júlia, os temas são os mesmos? Não. No turma de redação é um tema, no primeira turma é outro tipo de tema, porque tem gente que gosta de fazer 2, 3 cursos. E é claro que se é aluno nosso, não compre sem pedir desconto, tá? Tem que ir lá e pedir desconto. A gente às vezes fica um pouco assim, porque a gente paga alto pela correção, mas consegue sim dar um jeitinho para você, tá bom? Deixa eu pegar aqui que você me perguntou, professora. As escolhas são os pontos a qual fiz referência. Isso, tá? É exatamente, falei agora igual Chaves, né? Exatamente isso, tá bom? Posso assinar os 2 cursos, então terei temas diferentes para o Senado. Monique, se for do turma de redação ou do turma de redação com cursos, são os mesmos temas, porque aí é só uma plataforma migrando para outra. Se for do turma de redação para a primeira turma, ou do turma de redação com curso para a primeira turma, você terá sim temas diferentes, tá bom? Você já tem do turma de redação, a gente vai montar na semana que vem para o analista legislativo lá no primeira turma, tá? Aí pode sim, procura, para a gente dar um descontão para você seguir, tá bom? E a gente vai ter os treinos também, tá, gente? Às vezes, mas treino eu só recomendo para o aluno que já estuda. Tanto que para o meu aluno eu faço um preço muito diferenciado no treino do que para o aluno que tem aluno que compra treino e aí me mata do coração porque ele compra sem ter uma noção de discursivas. Eu não gosto, tá bom? Eu gosto do aluno que vai para o treino já sabendo o que vai fazer, porque o treino é só um tema a mais, é só para ele, né, manter aquele fitness dele que é muito bom para ele passar em concurso, tá bom? Gente, beijão para vocês, né? Amanhã eu vou fazer uma live para o pessoal da PCDF, tá? O pessoal pediu uma live, então eu vou fazer um live pessoal da PCDF. Se você gostou, não deixe de curtir, porque todos os dias eu estarei aqui, né? Por um bom tempo eu vou passar aqui com vocês um tempinho conversando, tá? Beijo grande para vocês, até o nosso próximo encontro. E tá, agora meu mouse resolveu não me ajudar a encerrar. Assim, agora vai. Beijão.